Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer aqui com vocês a segunda parte do capítulo 40 da obra Grande Síntese de Pietro Baldi, que é Princípios Menores da Lei. Bom, seguindo aqui, deixando meu resumo aqui para me dar uma ajuda, a gente vai falar um pouco sobre o aspecto conceitual da lei. Às vezes eu leio isso aqui e eu fico assim meio confuso, a questão do aspecto conceitual. Mas isso aqui é tranquilo. Quando o Pietro Baldi fala do aspecto conceitual da lei, ele está falando dessa capacidade de raciocínio que nós temos, dessa capacidade de desenvolver o campo intuitivo. O aspecto conceitual, ele se refere a esse estado mental, esse lado do despertar da própria consciência. Como eu disse para vocês, sempre que a gente fala de consciência aqui, a gente está falando de alma, nós estamos falando de espírito, da manifestação eterna que Deus criou, que somos nós, habitando provisoriamente uma forma corporal biológica, que a gente chama de corpo material. Então esse aspecto conceitual, ele é muito importante, porque se nós estamos falando dos aspectos da lei, igual eu citei para vocês que o Pietro Baldi faz uma comparação a um poliedro, que é uma figura geométrica de muitas faces ou lados, que seriam a representação da lei em suas particularidades, a lei única em suas particularidades. Por que particularidades? Porque cada ser é único. Ainda que nós somos filhos de uma única essência que é Deus, nós somos particularidades. Então a lei vai agir em nós em particularidades. A lei vai agir na natureza em particularidades. Então a dualidade, ela produziu essa riqueza de vida, de formas, pensamentos, de manifestações da natureza. O aspecto conceitual, que é o aspecto do pensamento, ele fala justamente sobre isso. Porque para nós entendermos a lei, é preciso que a nossa consciência ela comece a despertar. Só de nós estarmos assistindo esse vídeo aqui, devo estar falando alguma coisa desse capítulo aqui para vocês, de A Grande Síntese. Nós estamos mostrando já um processo de evolução desse aspecto conceitual da nossa consciência. Então, quando nós vamos despertando, nós começamos a compreender qual que é essa linguagem que Deus estabelece no mundo material. Algumas pessoas acreditam que nós estamos largados no mundo, esquecidos por Deus, porque a gente percebe o sofrimento, o tormento mental, a dor na carne, as doenças, a morte física, as guerras, as epidemias, enfim, são N situações que nos dá essa impressão de estarmos largados no mundo e esquecidos de Deus. Sem falar naqueles que nem despertaram ainda pela existência de Deus, quer seja pelo ego científico,
que é uma das manifestações do ego que nos trouxe a matéria. Não estou falando da ciência, estou falando do ego humano, do ego da alma. O aspecto conceitual é que nos faz entender como que a lei divina, em suas particularidades, atua em nossas vidas, no mecanismo de funcionamento da natureza. Então, quando a gente começa a estudar, a estabelecer conexões, a entender a lei de causalidade, nós começamos a usar isso a nosso favor. É igual as pessoas falam, né? Se você move o universo te responde. Só que a gente muitas vezes move o universo de uma forma errada. Move o universo pela maldade. Move o universo pelo egoísmo. E como eu disse, ele nos responde. Entenderam o que eu estou falando? Então, quando o Pietro Baldi se propõe a estudar a lei de Deus, que ele passou toda a sua obra fazendo isso, ele deixou um legado para nós, que começamos a despertar para o espiritualismo e começamos a não achar tão interessante mergulhar só no materialismo. Porque se o mundo é dual, se existe o materialismo, existe o espiritualismo. Tudo no universo, dentro do campo da dualidade, existe o seu lado oposto. Se você está no mundo espiritual, para quem já compreende o que é a paligenesia, que é a reencarnação, você vai entender que existe o mundo da matéria. Então você vai ter que viver esses dois tipos de experiência. Ora você está no mundo espiritual, com o corpo adequado àquela dimensão, ora você está no mundo material. Quer seja no planeta Terra, quer seja em outro planeta, quer seja numa dimensão mais sutil, quer seja numa dimensão mais grosseira que a Terra. Porque a evolução, ela se faz por experiências. Se a princípio a gente vive as experiências apenas pelo instinto, num dado momento a nossa consciência começa a perceber a realidade. E nós começamos a entender os mecanismos da lei de Deus. E a gente começa a entender que nós não estamos sós e nem largados nesse mundo, ainda que a gente tenha que passar pelo árduo caminho da evolução. Como Jesus Cristo deu o seu próprio exemplo de vida e deixou o legado do amor, o legado da compreensão desse aspecto conceitual, que são as particularidades da lei de Deus. Entenderam o que seria esse aspecto conceitual? Então ele fala assim, que o aspecto conceitual é a própria consciência que sendo capacitada aos poucos, vai se inteirando da realidade em si mesma e no mundo. É igual aquela frase, né, que fala, penso, logo existo. Então, quando nós começamos a nos identificar como seres para além de somente os instintos, nós começamos a questionar quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou. É um questionamento antigo, né, que os filósofos já faziam lá na Grécia Antiga. E hoje a gente aprimora esse questionamento.
por que que eu estou sofrendo, por que que outra pessoa consegue um certo sucesso, por que que certas coisas acontecem ao mundo. Então, quando a gente começa a estudar o espiritualismo, a gente começa a perceber essas particularidades da forma que a gente movimenta o universo e como que ele reage. E a gente começa a entender, né, que a prática do mal não é uma vantagem. Ainda que pessoas acreditem que seja. Mais à frente aqui, a gente vai ver duas metáforas que o Baldi usa quando ele vai falar de Dick e contra Dick. Vamos deixar um pouquinho mais para frente aqui, a gente vai falar sobre isso. Então ele vai falar dessa questão do poliedro e dos lados do poliedro, que seriam a única lei, que é a figura do poliedro, que é uma metáfora, mas que tem vários lados. Então a lei divina, que é a presença de Deus no mundo, ela tem uma série de particularidades, quer seja para atender à manifestação da natureza na imanência, quer seja para atuar em nós enquanto seres conscientes ou não, vivendo nesse mundo. Então a lei vai atingir a todos, ninguém foge da lei. A lei tem as suas particularidades e chega a todos os casos, impelindo a correção do erro, impelindo a evolução dos seres. Então ele fala que um dos exemplos seria o organismo de formas. O que seria esse princípio da lei agindo no mundo da matéria? As coisas, para serem identificadas, elas tomam formas. Mas o que leva ao surgimento das formas é a manifestação da lei, que ele chama aqui de um dos princípios dela, que é o organismo de formas. Por exemplo, para surgir um corpo humano, esse princípio das formas, ele vai atuar desde a fecundação, a organização das células, que vai formar o corpinho do bebê, coração, pulmão, até que forme completamente um ser humano. Isso aqui é uma forma que a lei está agindo na matéria, que é o princípio do organismo de formas. Então, em toda a natureza, esse princípio vai atuar dando forma às coisas. Lembra que eu falei para vocês lá do platonismo, do mundo das ideias, que as formas elas são originárias de uma outra dimensão, do mundo espiritual, do mundo das ideias. E elas se manifestam na matéria. Então, isso aqui seria uma forma da gente entender, né, que as formas é essa manifestação da lei de uma forma pensamento, no caso seria o próprio pensamento divino, né, atuando na matéria, nesse determinismo em que vai acontecendo a formação de tudo no universo. É o determinismo das formas na organização da forma circular dos planetas, das plantas, de cada forma de um animal, desde um animal pequeno a um animal grande como um elefante. Então existe um princípio inteligente ali, que vai começar de uma única célula ali que encontra com a outra e vai fazendo essa transformação, dando forma às coisas.
Aí seguindo aqui ele vai falar do organismo de forças. Então, se existem as formas não podem estar inertes. Elas precisam de força para se mover, para se locomover. Então ele fala que são energias que animam e dão movimento às formas. São energias invisíveis, mas que são responsáveis pela organização e evolução das formas. Quer seja na espécie humana, quer seja em qualquer espécie. Aí ele fala também, né, que existe a força vital. É a força que sustenta a vida. No livro dos Espíritos fala muito desse princípio vital. Que enquanto ele estiver atuando em um corpo, ali vai existir a manifestação do ser eterno, né? No caso do espírito. Então, quando o espírito ele está atuando num corpo carnal, existe ali também um princípio vital. Esse princípio vital também vai dar força, vai dar vida às plantas, a todos os seres, né? Isso aí é um dos princípios da lei de Deus na sua forma de imanência, atuando na matéria. Existe também no campo da física outra força que é esse princípio de força também, que é a força gravidade. Então esse princípio ele vai atuar como uma força de equilíbrio entre os astros, por exemplo, entre o satélite da Terra, a Lua, e a Terra, né? Ali atua num perfeito equilíbrio de espaço, de movimentos, né? De rotação, de translação. Então, esse princípio de força também, que é um dos princípios da lei desse poliedro. Percebe como que é observar as coisas assim, do ponto de vista espiritualista e não apenas materialista? Como que a gente vê a inteligência divina atuando? Porque você poderia falar assim, tudo bem, tem a vida, tem um organismo ali. Aí eu te falo, e a vida? Da onde que a vida veio? Da onde que ela veio? Ela é uma manifestação desse princípio, né? Da lei divina atuando como imanência na natureza. Seguindo, temos também a força mental, que é outro princípio de força. Esse princípio ele vai atuar como uma motivação. Por exemplo, estou aqui fazendo um vídeo para vocês. Eu tive essa manifestação da força mental de ler o livro, ler o capítulo especificamente aqui, e impulsionado por esse princípio mental, estou aqui falando com vocês, estou aqui estabelecendo a linha de raciocínio, que é esse princípio de força que atua na mente. Compreenderam? E seguindo aqui, umas coisas que eu já falei, eu estou olhando aqui para não repetir. Outros princípios também, dessas faces do poliedro, que é a única lei, né, que se manifesta em particularidades. Nós temos a lei de causa e efeito, que é muito conhecida, né? Se a gente faz uma ação, nós temos uma reação àquela ação. Então, assim, não tem como fugir disso. Tudo que a gente faz tem um preço, tudo tem uma consequência. Então, é um princípio dessa lei também, chamado de causa e efeito. Outro princípio da lei, o princípio da evolução. Então, ele começou lá desde do Big Bang, com a expansão do universo, com a formação dos seres. Existe um princípio de evolução em tudo. Não só do ponto de vista do que Darwin viu,
mas do ponto de vista da evolução da consciência, que é o nosso maior interesse, né? Então a consciência que estava dormindo se fez desperta, tem essa sede de conhecimento, tem essa sede de aprender, tem essa sede de se desfilhar, se desligar desse lado primitivo de força que é o lado animal. Muitas pessoas já perceberam isso, né? E tem essa ânsia de tentar se libertar dessa força, essa força oposta que é a força animal. Então fica dois princípios atuando, um princípio mais racional e um princípio mais animal. Entenderam? A lei de unidade é outro princípio. Tudo tende, por mais que as coisas estejam separadas, existe um princípio de impulso contrário para que se estabeleça a unidade. Então ele atua em todo o universo. É a própria manifestação do monismo de Deus, que ele busca unificar as partes que estão separadas. Isso aqui cabe uma reflexão. O Balde fala que o mundo material ele surgiu pelo ego, que não manifestou mais o altruísmo. Então nós somos seres que faliram na criação. Porque quando surge a dualidade, que é o segundo momento da criação, surge a liberdade de escolher, surge a autonomia. Deus, por um ato de amor, nos cria. Aí já não existe mais a unidade. A unidade permanece, mas surge a dualidade. Então, muitos desenvolveram apenas o campo do egoísmo. E nós fizemos uma escolha de emancipação em relação à unidade que é Deus. Isso explica por que nós temos o bem e o mal. Por que essas duas forças atuam dentro de nós? Então nós não podemos culpar Deus pelo mal que existe no mundo. Isso aqui é uma coisa que eu fui entender melhor lendo Pietro Baldi. Porque, como eu falei para vocês, o Espiritismo ele mostra uma dessas faces da evolução. Mas ele não mostra a face da involução. Se nós estamos falando de dualidade em tudo, se existe evolução, também existe involução. Quando surge a dualidade, ainda no mundo puro, que não existia matéria, parte da criação, que Deus já sabia que isso ia acontecer pela sua sabedoria, buscou o excesso de livre-arbítrio, o excesso de autonomia e entrou no campo do ego. E esqueceu do altruísmo que produz o equilíbrio. Então começou esse processo de inversão, que o Pietro Baldi usa como uma metáfora que ele fala de queda, que na verdade foi uma inversão da ordem, em que a nossa consciência se fechou em si mesma e buscou negar essa filiação com Deus. Aí vai surgindo todo o universo material.
Aí entra o que o Espiritismo mostra, que é a evolução. Ou seja, anterior à evolução, aconteceu a involução, porque já estávamos na dualidade. Aí da involução surge a matéria. E da evolução, quer dizer, da involução vai surgir a matéria, que se manifesta no processo da evolução. Então é isso que a gente tem que entender como um pecado original. E devemos isentar Deus dessa maldade que existe no mundo, porque ela era uma manifestação nossa. Alguns têm ela num grau maior, outros já têm ela num grau menor. Porque cada consciência é um universo particular. É por isso que a lei, ela tem as suas particularidades. É por isso que a lei se dividiu em tantas partes, mas conservando a unidade, que é o próprio Deus manifestando na matéria. Então nós não estamos largados, nem esquecidos de Deus. O sofrimento, ele é o próprio processo de cura. Quando a gente começa a compreender a lei através desse aspecto conceitual que é a consciência, nós começamos a reduzir o nosso sofrimento. Porque começa a nascer um princípio de sabedoria. Se você conhece um caminho que você já trilhou tantas vezes e que só te deu aborrecimento e sofrimento, e se você começa a ser menos rebelde, porque a rebeldia foi um dos princípios dessa, entre aspas, dessa queda, nós começamos a entender o mecanismo da lei, como que ela atua na matéria. E a cada dia da nossa vida a gente vai entendendo mais. E à medida que a gente vai reduzindo a nossa rebeldia, a gente começa a estabelecer um diálogo realmente com Deus, que é a lei. E a gente começa a evoluir de uma forma muito mais rápida. É claro que eu estou falando aqui pela boca, né? Porque da mesma forma que vocês têm as dificuldades de vocês, eu também tenho as minhas. Como dizia o apóstolo Paulo, né? Existe um espírito na carne, que é justamente esse processo que aconteceu na involução da alma, que agora se reacende na evolução, que é o segundo momento que o Espiritismo mostra, quando fala que nascemos simples e ignorantes, porque nós perdemos a consciência. A consciência estava aberta e ela se fechou na involução. E ela começa a abrir de novo no processo da evolução. Entenderam? Deixa eu ver o que eu falo mais aqui. A Trindade é isso, né? Ela é o mecanismo que visa curar os nossos males. É por isso que a gente tem que entender que Deus não nos desamparou. Em várias culturas, Ele mandou uma pessoa mais esclarecida, mais espiritualizada, que deixou um legado de compreensão dessa lei. E para nós que somos cristãos, independente da crença de cada um, a gente teve Jesus Cristo, que está conosco. Ele representa esse terceiro momento, né? Onde atua na lei como o amor. Porque a lei é extremamente rigorosa. Não é que Deus seja rigoroso. É que a lei é a forma em que Deus atua
para nos corrigir. A rebeldia é nossa, não é de Deus. Ainda assim, manda Jesus Cristo como a manifestação dessa trindade, né? A fazer essa correção de uma forma mais suave. Entenderam? É o amor. Deixa eu ver aqui, meu Deus, o que eu falo mais? Eu escrevi muita coisa aqui, fui reduzindo, porque nesse capítulo, o Pietro Baldi ele foi muito detalhista. É que ele vai citar outros exemplos, né? O exemplo da evolução biológica. Porque eu perdi o que eu queria falar sobre isso, sobre relação à evolução biológica, mas assim, falando por cima, né, ele quer dizer, é isso que eu estava falando para vocês, que a própria estrutura do corpo humano não é uma estrutura que age de uma forma cega, às avessas. Ela segue princípios, ela segue leis. Então, para que o corpo ele tenha saúde, ele funcione, existe um determinismo agindo nos órgãos, nas células. Compreenderam? E da mesma forma, na questão da lei de seleção natural, ele também vai agir. Então, se a gente vê um lado cruel da natureza, né, nesse processo de seleção natural, por outro lado, ele visa a evolução, a transformação das formas, que em sua essência existe o princípio inteligente, que vai se abrindo, e na fase humana ele é o espírito, ele é a própria consciência. Tem umas coisas que mais interessante, eu estou passando algumas coisas aqui, que eu acho que eu já até falei. É o princípio de diferenciação. Desde Deus, ou a grande lei cósmica, como vimos nos vídeos passados, se fez dualidade. E com ela nasce a diferenciação da unidade primordial. Com isso nasce a multiplicidade das formas, funções e níveis de existência. É o que eu já tinha falado aqui, né? Eu fui adiantando as coisas. Então, no campo da dualidade, existe uma multiplicidade de riquezas, de vida, de formas, que é um próprio processo da evolução. A grande árvore, eu estou usando uma metáfora aqui, poética, ela tem várias ramificações, né? Então, até nisso a gente vê a riqueza de Deus, né? Ela se apresentando em várias formas. Quantos frutos existem? Quantas formas existem de culturas, de traços, de pessoas, de personalidades? As próprias digitais, né, que são diferentes. Então, nesse campo da dualidade, se manifesta a própria riqueza de Deus, nesse processo de evolução. E é bonito observar isso. E a diferenciação, né, já é um registro de que Deus realmente criou seres com suas particularidades. Quando surge a dualidade, ele se manifesta, né, de uma forma múltipla. Isso é muito bonito. Deixa eu ver o que eu falo mais aqui. Tem algumas coisas que eu estou olhando aqui, que eu já falei. Já falei sobre o princípio das unidades coletivas, né, que as formas, né, os seres tendem a se agrupar. Está no vídeo anterior.
a isso aqui, vocês vão lá, dão uma leitura, dão uma assistida no vídeo mais uma vez. Deixa eu ver aqui, o que eu falo mais, meu Deus. O princípio da relatividade. É porque tem muitos princípios aqui que detalhou. A gente vê, né, que todas as verdades, as leis, os fenômenos são relativos. Então isso aqui é um dos princípios da relatividade. No mundo material, nós não conseguimos obter verdades absolutas. Mas, ao mesmo tempo, a evolução continua atuando. E as consciências que conseguem avançar um pouco mais que as outras, elas conseguem perceber como que a lei atua e perceber como que as leis, os comportamentos, como que eles vão se transformando, né? Tudo no universo é relativo. Então esse é um dos princípios da lei também. Não existe esse conhecimento absoluto das coisas. A gente vê que as ciências, né, elas conseguem estabelecer alguns conceitos, mas que sempre precisam ser reconstruídos ou deixados para trás e recomeçados do zero em alguns aspectos. Porque esse é o campo do relativo. Esse é um dos princípios, que é o princípio da relatividade. Mas, ao mesmo tempo, né, a unidade nos chama para essa união. Esse é o princípio, né, da unificação, que a gente entende como o monismo, em que essas partes elas tenderão a se agrupar novamente. Pois nada é absoluto em si mesmo, porque vai depender das condições do nível de evolução e da perspectiva do observador. É o que eu falei, né? Os seres mais evoluídos, eles conseguem perceber melhor essas transformações e como que essa relatividade ela atua no mundo, né? O que é correto em uma época pode já não ser em outra. Entenderam? Igual, por exemplo, olha como que a evolução vai atuando. Por mais que a gente ache que o mundo ele é muito estranho, né? É claro que eu estou falando aqui de relativo, de coisas relativas. O Brasil ele foi o último país a abolir a escravidão, né? Então a escravidão, tanto a escravidão moderna, que começou lá depois da expansão marítima, mas que a gente viu também na antiguidade, ela choca a sociedade hoje. Ainda que a gente veja pessoas em fazendas sendo escravizadas, em fábricas, mas a gente desenvolveu a lei que é inspirada nesses princípios de Deus para sanar esse lado de uma moral que em uma época, entre valores, era considerado normal escravizar pessoas. E por esse impulso de evolução, que eu estou falando que é sempre relativo no mundo da matéria, porque nós somos seres altamente egoístas, esse é o nosso pecado original, né? Por isso que existe a maldade. A gente tenta burlar ainda a lei. Então existem fazendeiros que acabam prendendo pessoas para que trabalhem de forma escrava, se alimentando mal, dormindo mal. Esse princípio de ego. Mas ao mesmo tempo nós construímos leis que visam punir as pessoas que fazem isso. Então esse é o princípio da evolução, né? O princípio da consciência, das consciências que são maiores, que começam por inspiração, por entendimento, a escrever esses novos códigos, né? Que visam construir princípios de uma sociedade melhor. Aí, há um tempo passado,
A escravidão era normal. Hoje nós já entendemos que não é. Isso aqui é só um exemplo para a gente entender isso. Então a moral é relativa ao estágio evolutivo de cada ser e a sua sociedade, né? Isso aqui no plano espiritual a gente vê isso de uma forma mais clara, porque os seres mais evoluídos, eles galgam os cargos mais importantes dentro de uma hierarquia no plano espiritual. Igual a gente vê nas obras da série André Luiz, discografada por Chico Xavier, é uma colônia como o nosso lar. Lá existem princípios, esses princípios da lei, porque os princípios da lei, eles atuam tanto no plano material como nos planos espirituais. A lei é universal, é a manifestação de Deus. Então, no plano espiritual, no caso do nosso lar, tem um governador. Ele ocupa um cargo principal. E a gente vê, lendo a obra Nosso Lar, né, que lá existe uma cidade, uma estrutura social no plano espiritual. O governador, ele não se pauta pela corrupção, ele não se pauta pela exploração do próximo, ele se pauta por uma consciência mais evoluída. Então ele é responsável por toda aquela organização, daquela comunidade no mundo espiritual. E abaixo dele, nessa hierarquia, vão seguindo outros que já têm um grau de evolução, que conseguem administrar esses cargos. Então é assim que funciona, de uma forma mais pura no mundo espiritual, né? Aqui no mundo da matéria a gente sabe que é o campo do relativo, né? De uma forma mais grosseira. Que a gente vê os desvios daqueles que conseguem galgar a hierarquia, o poder, né? Mas como a gente está estudando a lei aqui, a gente sabe que a lei ela vai atuar sempre corrigindo essas distorções de personalidades, de consciências. Seguindo aqui, deixa eu ver aqui, eu estou adiantando as coisas aqui. Isso aqui eu vou passar também. O princípio da indestrutibilidade. Porque na natureza, como diz o Lavoisier, que eu vou citar aqui, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a substância que é parte, a substância que é Deus, nessas particularidades, ela jamais pode ser destruída. Aqui a gente vai entender por que nós somos eternos, habitando corpos efêmeros, passageiros. Mas em essência nós não somos destruídos. E nem essa matéria em que o corpo habita. Nada na matéria, nada no universo, não é só na matéria não. Nada pode ser destruído. Apenas pode ser transformado, conservando a sua essência. É um dos princípios desse poliedro da lei de Deus, o princípio da indestrutibilidade. Não enrolei a língua. Esse até o exemplo aqui de uma árvore. Se uma árvore é totalmente queimada, ela vira cinzas, gases e calor. Contudo, os elementos químicos que a compunham continuam existindo. Entenderam aqui? Então, as nossas almas também é uma manifestação da imagem e semelhança de Deus.
Não existe a morte, nós somos seres indestrutíveis e eternos, vivendo experiências passageiras no mundo da matéria. Desculpa, eu tive que tomar uma água, minha garganta já está meio irritada de falar e a gente está quase terminando o vídeo aqui. Isso aqui é muito importante para deixar passar nesse capítulo. Ele fala assim, um dos pontos mais interessantes levantados por sua voz, que é a inspiração de Pietro Baldi, é o conceito equivocado, um conceito errado que Pietro Baldi mostra, que é o conceito chamado de ex novo, que em latim se pronuncia, eu não sei se é nihilo ou nihilo, que tem um H, que significa que algo surja do nada. Vocês acham que algo pode surgir do nada? Por exemplo, você nasceu, mas você esteve na barriga da sua mãe. Então você não surgiu do nada. Existiu um processo para que você viesse ao mundo. Através da concepção. Você não nasceu do nada. Você não caiu assim do céu no chão e falou, agora eu existo. A garganta é irritada ainda. Então ele vai analisar esse princípio do ex-novo sob 3 aspectos aqui. A criação do universo a partir do nada. O universo, ele, até do ponto de vista materialista, ele surgiu de algo. Porque a ciência afirma que o universo, toda a massa do universo, toda a energia do universo estava concentrada em um ponto menor que a cabeça de uma agulha. E dali ocorreu uma expansão em que vai surgindo todo esse cosmos gigante que conhecemos. Então, como que a gente vai explicar aqui o ex-novo aqui? Que o universo surgiu do nada. E se a gente fazer uma explicação espiritualista, né, fazendo essa conexão com a matéria, a gente vai entender que de uma dimensão espiritual que se concentrou, que se fechou, que se expandiu, surgindo a matéria. Ou seja, se esse ponto que era menor que a cabeça de uma agulha, se ele estava fechado e se não existia matéria, além desse ponto, existia uma dimensão espiritual que estava aberta, um movimento em espiral, e ele se fechou no movimento de involução. E depois ele se expandiu no movimento de evolução. Então não existe essa questão das coisas nascerem do nada, desse princípio de ex novo ou nihilo, não sei. Então existe esse princípio de que tudo existe porque algo antecedeu. Com isso, eu vou ler aqui. Com isso, o princípio de casualidade perderia o sentido. E a criação pelo ex-novo fere esse princípio. Ou seja, seria uma anomalia no universo. Porque tudo que a gente conhece no universo
Ele vem de uma causa que gera um efeito. A vida vem de uma causa. O universo vem de uma causa. Sendo assim, a lei de conservação da energia perderia o sentido ao afirmar que a mesma não poderia ser destruída, apenas transformada. Sendo assim, como ela surgiria? Então ela poderia ser destruída, pois não há um elo com o passado que prova a sua indestrutibilidade. Entendeu? Para as coisas terem esse aspecto de indestrutibilidade, no caso, a essência divina, ela não pode nascer do novo. Se ela nasce do novo, ela já não é indestrutível. A própria consciência individual, que não surgiu do nada, é um produto de uma evolução contínua. Ou seja, você não nasce assim, falando assim, eu sou o Einstein, está tudo aqui na minha cabeça. Por mais que você seja um superdotado, mas existe todo um processo, falo até de uma forma materialista, existe todo um processo de construção social da sociedade que vai evoluindo, que uma geração vai para a escola, estuda, estabelece relações com as outras pessoas. Aquele modelo de sociedade é passado como herança para outro modelo de sociedade que estabelece novos conceitos, novos avanços, novas filosofias. E nós nascemos dentro de uma dessas esferas. Não importa se a gente seja extremamente inteligente, mas a nossa mente vai se alimentar dos conceitos daquela sociedade. Então, como que a gente vai falar que é uma coisa nova que surgiu? Não existe essa forma de ver as coisas. A própria lei de causa e efeito, qual o sentido que ela teria se as coisas são novas? Aqui já fechando, ele vai falar da desordem versus ordem. Se olharmos sempre pelo prisma do caos, não enxergamos a ordem atuando. A gente pode falar assim, por exemplo, uma tempestade. Fala assim, a tempestade é o caos. Ela vem, arranca árvores, destrói cidades, produz enchentes, gera morte. É a mesma coisa no atrito das partículas que se chocam. Mas o próprio surgimento do universo foi de choque de partículas. Então, no caos se estabeleceu a construção de uma ordem. Uma tempestade, ela limpa o ar das impurezas que ficam no ar. Lembram dos períodos de seca que nós passamos, em que o céu estava vermelho pela terra que subiu para o espaço e todo tipo de sujeira? As tempestades vêm sanar o ar, purificar o ar, fertilizar a terra. Entenderam como que o caos, a forma que a gente observa o caos, é uma forma errônea de observar as coisas? Porque atrás do caos existe o princípio da lei, que eu estou falando para vocês aqui, nas suas particularidades, que vai usando o próprio caos para um princípio de transformação, um princípio de semear a própria vida. É esse tipo de sabedoria que a gente tem que perceber ao estudar a lei pelo lado espiritual. Isso aqui é uma crítica que eu quero fazer aqui. Pode se enquadrar a mim também.
A sociedade hoje ela vive uma preguiça mental. Vocês viram que o brasileiro está lendo menos, cada vez menos. Isso não é orgulho para nenhuma cultura, para nenhum país. Então o brasileiro ele está com essa mania, né, de ser excessivamente crítico, esperar muito do próximo a solução dos seus problemas da sociedade. E não está buscando conhecimento, tanto conhecimento material quanto espiritual. Muitas pessoas vão às igrejas na esperança de arrumar casamento, ter uma Hilux, ser bem nos negócios materiais, mas não se busca o lado espiritual das coisas, essa conexão com Deus, com a lei. Então a gente precisa estudar mais, ler mais livros, buscar conhecimento, buscar o despertar e deixar essa preguiça de lado, deixar de delegar a solução dos problemas do mundo apenas a políticos ou outras pessoas que têm um certo empoderamento. E pensarmos mais no sentido que o Baldi fala de unidade, de coletivo, e menos de egoísmo, de preguiça e de inércia. Eu vou fechar aqui lendo um último parágrafo desse capítulo do princípio das unidades menores, que a gente vai se afinizar aqui com o pensamento de Ubaldi de uma forma mais carinhosa. Ele fala assim, através de sua voz: não vos isoleis em vosso pequeno eu, naquele separatismo que vos limita e vos aprisiona. Compreendei essa unidade, lançai-vos nessa unidade, fundi-vos nessa unidade, e vos tornareis imensos. Acima do exterior e do contraste e da luta, ouvireis cantar um imenso ritmo majestoso. Assim como a força de gravitação liga indissoluvelmente as unidades físicas que giram nos espaços, assim a unidade de conceito diretivo liga todos os fenômenos numa indissolúvel solidariedade, tornando todos os seres irmãos entre si. Este universo tão instável e, no entanto, sempre equilibrado, tão diferenciado no particular e, contudo, tão compacto no conjunto, tão rígido em seus princípios, mas elástico, tão resistente a qualquer desvio, mas miríades de notas diferentes, desde o roncar do trovão até os cataclismos estelares, do turbilhão atômico ao canto da vida e da alma. Harmonizam-se num único hino que diz: Deus. Muito bonito, né? Obrigado a todos e até o próximo capítulo, se Deus quiser.